Olá, nós vamos transcorrer sobre um assunto sobre dois apóstolos de Jesus, Pedro e Judas. Vocês sabem e conhecem a história de ambos. Um traiu Jesus e o outro negou a Jesus. Eu sou o irmão Dante Michelini, da Igreja Adventista da Promessa de Peruíbe. Nós iremos comentar sobre esse assunto logo após a vinheta. Este é o programa Palavra de Vitória. Deus seja louvado na sua vida. Nós vamos iniciar agora uma meditação sobre esses dois assuntos, que é a traição e negação do apóstolo Pedro e do apóstolo Judas. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma leitura bíblica lá no Velho Testamento, em Salmos 41, 9, que diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui, meus irmãos e amigos, nós conseguimos visualizar que desde o princípio Deus preparou tudo para a salvação da humanidade. Esse Deus que preparou tudo para acolher o homem debaixo das suas asas protetoras. Desde o princípio da criação, Deus, como eu disse antes, vem com um projeto maravilhoso e muitos mesmos ainda não entenderam o que Deus tem para cada um de nós. A seguir iremos trazer os dois casos, os dois tópicos, alguns pontos históricos e também baseado na Bíblia sobre os dois apóstolos de Cristo. O primeiro, nós fazemos questão de destacar Pedro. Pedro nasceu com o nome de Simão e era irmão de André, que também se tornou apóstolo. Pedro estava lavando as redes com Tiago e João, porque a pesca não tinha sido boa. Depois da pregação, Jesus disse a ele para sair novamente com o barco, mesmo descrente. Pedro concordou e quando retornou, as redes estavam cheias. Foi quando Jesus disse: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pedro recebeu o chamado de Jesus. Jesus escolheu Pedro para ser um dos seus 12 apóstolos, e todos eles receberam um treinamento especial para serem líderes de Jesus. Jesus sabia que Pedro tinha um temperamento impulsivo, mas uma imensa generosidade e grande afeição por Cristo. Pedro se destacou entre os discípulos por ser ousado, verdadeiro e destemido. Também era impulsivo, fazia tudo com entusiasmo e amava Jesus ferozmente. Pedro tinha uma personalidade de líder, mas precisava de ajuda, porque ainda não era maduro. Teve experiências profundas, uma delas, como andar sobre as águas, que revelaram sua ousadia e espontaneidade, mas também sua dúvida, fraqueza e falta de fé. Está lá em Mateus 14, 27 a 31. Pedro era um dos discípulos mais íntimos de Jesus, aquele que em todos os momentos andava lado a lado com Jesus, lado a lado com o Mestre, aprendendo o que o Mestre tinha para eles. Teve a oportunidade de presenciar eventos especiais e milagres maravilhosos, que nem todos os apóstolos viram. Junto com Tiago,
e João, Pedro viu a transfiguração de Jesus. Ele estava pronto para morrer, para defender Jesus, e até tentou salvar Jesus quando foi preso. Pedro realmente falava do amor que sentia pelo Mestre. Havia sinceridade em seu coração e afirmava que estava pronto a ir com Jesus para a prisão e para a morte. Mas Pedro é avisado por Jesus. Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me reconheces. Vejamos que Pedro, após ter feito juras de fidelidade ao Mestre, antes de Jesus ser preso, no momento que mais havia necessidade de ficar em alerta, de ter um momento de oração, buscar em oração o fortalecimento espiritual, Pedro e os demais discípulos estavam dormindo. E ainda se cumpria o aviso que Jesus deu para Pedro no verso 33 e 34 de Lucas 22. Negando a Cristo 3 vezes, aí nós vemos a negação de Pedro. Enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. O Senhor, voltando-se, fixou os olhos em Pedro. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. O olhar de Jesus sobre Pedro foi um olhar de misericórdia. Após a ressurreição, quando aparece aos apóstolos, Jesus ajuda Pedro a realizar um caminho de compreensão, aceitação e perdão a si mesmo, resgatando o sentimento positivo de compaixão, fazendo perceber o valor que ainda tinha, convidando-o a apacentar suas ovelhas. E por 3 vezes Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus ajudou Pedro a ser gentil, solidário e solícito por si mesmo, chamando pelo nome Simão, lembrando de quem era, resgatando o sentimento verdadeiro de amor que sentia pelo seu Senhor e convidando-o a seguir adiante, apacentando suas ovelhas. Esse foi o momento da verdadeira ressurreição de Pedro. Perdoar não é esquecer, não é concordar com o erro ou fazer de conta que ele não foi grave ou ruim. Perdoar é dar uma nova chance. Pedro, ao negar Jesus, se arrependeu e não se afastou do Mestre. Ao contrário, Pedro foi ao encontro do Mestre, que o amava e havia escolhido para ser a pedra fundamental da Igreja de Cristo na Terra. Esse foi o momento da verdadeira ressurreição de Pedro. Agora, como segundo tópico, iremos transcorrer sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariote foi o discípulo que traiu Jesus. Ele, como Pedro, pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. E o seu nome sempre aparece em último lugar nas listas que trazem o nome dos apóstolos. Há de se fazer um adendo aqui. Judas não foi convidado por Jesus para ser seu apóstolo. Muitos historiadores comentam esse detalhe em algumas coisas que nós buscamos para poder transmitir esse programa aos irmãos e amigos. Pedro, ao contrário, foi chamado. Judas, ele foi se achegando e acabou entrando no meio daqueles apóstolos e permanecendo ali, porque havia necessidade dele estar ali. Senão se cumpriria todo o processo de salvação. A história de Judas Iscariote. Judas Iscariote era filho de um homem chamado Simão, está lá em João 6, 71, 13, 2 e 26. Era um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele servia como tesoureiro do grupo apostólico, está em João 13, 29. Mas no exercício dessa atividade tão responsável, ele é chamado de ladrão. No Evangelho de João ele tem esse destaque. O texto bíblico diz que Judas Iscariote
furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa que ele era responsável por guardar. João 12:6. Judas Iscariote traiu Jesus. Como podemos ver no livro de Mateus, o apóstolo escritor do primeiro evangelho foi quem mais forneceu detalhes acerca do acordo entre Judas Iscariotes e os principais sacerdotes a fim de trair Jesus. Judas Iscariotes recebeu como pagamento para trair seu mestre a soma de 30 moedas de prata. Era ambicioso, era um ladrão. A narrativa bíblica também nos informa que Judas Iscariote esperou o momento mais oportuno para poder trair o Senhor Jesus. Judas estava na mesa juntamente com Jesus e os outros discípulos. Depois de Jesus ter dado a ele o bocado molhado, a Bíblia diz que ele entrou nele Satanás e Jesus lhe disse: "O que fazes, faze-o depressa." João 13:27. Saindo dali, Judas Iscariotes pôs em prática o plano de traição. Já no jardim de Getsemane, Judas Iscariote consumou seu ato beijando o rosto, a face de Jesus. E assim os soldados o prenderam. Até o meu próprio íntimo amigo, a quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Nós vamos relatar agora a morte de Judas Iscariote. Antes de morrer, Judas ainda esboçou um tipo de arrependimento, um remorso dramático, para não dizer patético. Ele procurou os principais sacerdotes e anciões a fim de devolver as 30 moedas de prata. Diante disso, ele acabou atirando as moedas no templo, antes de retirar-se para ir se enforcar. Mateus 27, 4 e 5. Aí nós vamos agora transcorrer sobre o caráter de Judas Iscariote. Considerando todas as referências bíblicas em que Judas Iscariote é mencionado, podemos perceber que ele reunia em si a hipocrisia, o egoísmo, a soberba, a avareza, a inveja e a cobiça. Seu caráter duvidoso pode ser muito bem resumido na designação clara, objetiva dada a ele pelo apóstolo João. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. João 12, 6. João o identificou em poucas palavras como sendo uma pessoa mentirosa, enganadora, gananciosa e capaz de roubar. Além disso, Judas Iscariote era uma pessoa dissimulada. Diante do anúncio de Jesus de que havia entre eles um traidor, Judas Iscariote foi tão frio, mas tão frio, meu amigo e irmão, a ponto de dizer: "Porventura sou eu, Rabi?" Mateus 26, 25. A história de Judas Iscariote é um retrato vívido de como o homem, em sua própria natureza, é completamente depravado, é perverso, apto a ser instrumento nas mãos do diabo. Concluindo, meus amigos e irmãos, precisamos entender que ninguém é perfeito. Ninguém nasceu sabendo. Estamos todos nesta vida para evoluir. Aprendizagem é treino e treino inclui erros. A decisão é sua. Fazer como Judas ou como Pedro. Judas não conseguiu enxergá-lo. Ao contrário de Pedro, que mesmo tendo traído Jesus, se arrependeu e procurou não se afastar do Mestre. Fazendo um comparativo entre as histórias de Pedro e Judas, podemos atestar muitas semelhanças. Ambos eram discípulos de Jesus e serviam lado a lado o Mestre, pelo mesmo período de tempo. Eles passaram pelo mesmo processo de seleção, viram os mesmos milagres, ouviram os mesmos ensinos, beberam da mesma fonte, foram alertados preventivamente
do pecado que cometeriam e tiveram atitudes erradas em relação a Jesus em um curto espaço de tempo. Enquanto Pedro traiu a confiança do Salvador, negando-o por 3 vezes seguidas, Judas o traiu pelo preço de 30 moedas de prata. Ao serem despertados dos seus pecados contra o Mestre, Pedro e Judas tiveram atitudes opostas. Após a traição, quando Jesus, ao olhar para Pedro, o fez através de um olhar de misericórdia. Jesus não o condenou e não o acusou. Pedro, ao ver o mal que havia cometido, entrou em oração de arrependimento. Reconheceu sua culpa e nesse momento voltou-se para Jesus. E a partir daí foi resgatado. No entanto, Judas não conseguiu enxergá-lo, mesmo tendo aprendido tudo aquilo com o Mestre. Sobre o amor, sobre os milagres, sobre tudo. Dominado pelo mal, se afastou do Mestre e caiu em desespero. Após a ressurreição, quando aparece aos apóstolos à beira do lago de Genezaré, Jesus ajuda Pedro a realizar um caminho de compreensão, aceitação e perdão a si mesmo, resgatando o sentimento positivo da compaixão, da misericórdia, fazendo perceber o valor que ainda tinha, convidando a apacentar as suas ovelhas. Jesus ajudou Pedro a ser gentil, solidário e solícito por si mesmo, chamando-o pelo nome Simão, lembrando de quem era, resgatando o sentimento verdadeiro de amor que sentia pelo seu Senhor. Esse tópico eu falei lá atrás, mas é necessário repeti-lo. Jesus, naquele momento, convidou, ele transformou Pedro totalmente, porque Pedro foi atrás de Jesus e disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Esse é exatamente o processo terapêutico do perdão, da reconciliação consigo. Se você tem um problema, tem um pecado, que seja qual ele for, recorra a Jesus, não se afaste de Jesus, busque Jesus, ele vai entender. Perdoar não é esquecer, não é concordar com o erro ou fazer de conta que ele não foi grave ou ruim. Perdoar é dar uma nova chance. E Jesus quer dar uma nova chance a todos nós. Precisamos entender que ninguém é perfeito. Não somos perfeitos, somos pecadores. Vivemos num mundo de pecado. Vivemos neste mundo como turistas. A nossa pátria é no céu. Qual foi a diferença entre eles? A diferença entre Pedro e Judas, meu irmão, meu amigo, foi a maneira que cada um deles achou para lidar com seus pecados, depois que ambos traíram a Jesus. E essa diferença é que eu quero que você analise na sua vida. É essa diferença que nós temos que analisar. É essa diferença que nos faz olhar para o espelho e dizer: Senhor, aonde que eu estou errando? Me perdoa, Senhor. Somos capazes de errar, todos nós somos capazes de errar. Como eu disse, cometer pecados, falhar com Deus, renegar ao Senhor, renegar a sua obra, renegar a sua palavra, que é uma palavra de amor, de instrução, de orientação para a vida do homem. Mas existe um meio, e esse meio depende somente de nós. Crer nesse Jesus poderoso. A vida nos leva a enfrentar muitas dificuldades, irmãos e amigos, problemas diários, lutas constantes. E o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição, todos nós temos, irmãos. Dores, todos nós temos. Mas se o Senhor Jesus está conosco, se nós buscarmos o Senhor Jesus como fez Pedro,
nós seremos diferentes. A nossa aflição virá, mas o Senhor não nos dá a carga maior do que nós não podemos carregar. Busque a Jesus. Se coloque aos pés do Senhor, mesmo que esteja em pecado. Você tem que fazer como Pedro fez, não se afastou, e assim que buscou a Jesus, foi perdoado e resgatado, e voltando foi aceito. E aqui podemos ver o grande amor do Mestre para com todos nós. Ele não faz diferença, exceção de pessoas. Ele não faz. Jesus demonstrou um amor inimaginável. O amor de Deus é imensurável. Nós não temos palavras para dizer qual é o significado do amor de Deus para conosco. Se coloque aos pés do Senhor, porque o amor dele vai te resgatar. Busque ele com humildade. Busque ele com coração. Porque ele te ama e quer resgatá-lo. Temos que confiar mais. Temos que crer mais na palavra do Senhor. Temos que fortalecer a nossa fé. Temos que nos aproximarmos mais de Deus. Temos que escolher viver. Ele não vai forçar você, meu amigo. Ele vai dizer para você, você tem um livre-arbítrio. Faça a escolha que você quiser. Só que existe uma diferença. Dependendo da escolha que você fizer, você vai ser como Pedro ou vai ser como Judas. O Senhor não vai interferir. Depende apenas de você. Qual o caminho que você quer seguir? O de Judas ou o caminho de Pedro? O que não podemos fazer, irmãos, é nos afastar de Jesus e não fugir da sua presença. Entre em comunhão com o Senhor todos os momentos da sua vida. Tenha como exemplo Pedro, que é o que nós estamos destacando aqui hoje, que se arrependeu e voltou para Jesus. Se arrependa e volte para Jesus. Vá em busca de Jesus e receba o perdão e se torne aquele homem, aquela mulher que o Senhor quer que você seja. Quero orar com você agora. Feche os seus olhos, aonde você estiver, e ore comigo. Glorioso Deus, Pai de eterna bondade e amor, eu te glorifico, Senhor, em todos os momentos da minha vida, Senhor. Porque, Senhor, Tu me ensinastes um caminho muito poderoso, um caminho perfeito. Enquanto eu vivia no mundo, no deserto, duvidando muitas vezes, cometendo falhas, Tu, Senhor, me colocaste no deserto para que eu aprendesse, Senhor, a servi-lo, a não me afastar de Ti. E é essa palavra, Senhor, que eu trago para os ouvintes hoje, Senhor. Toque no coração de cada um, meu Senhor. Faça com que eles, ó Pai, entendam o propósito da salvação do homem. Façam com que eles, ó Pai, entendam que o melhor para nós é nos colocarmos mais e mais ao seu lado. Pai, te agradeço por tudo, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Coloque a Tua mão sobre eles, Senhor. Cobre com suas asas poderosas, Senhor. E Jesus, com Teu sangue precioso, guardando a eles, guardando os seus familiares, Senhor. Haja poderosamente, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Ti seja dada, Senhor. Amém, Senhor. Espero que esta palavra tenha entrado em seu coração. Não perca o nosso programa, que vai ao ar toda quarta-feira, às 19 horas. Programa Palavra de Vitória. Que Deus te abençoe.